vamos falar sobre o serviço cristão. Esse é um tema muito interessante. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema e vamos ver também por que algumas pessoas elas só têm 18 horas por dia, né, no dia a dia dele, ou alguns menos, né? Nós vamos falar sobre essa questão do tempo também. Então, que Deus ele possa falar em cada coração agora nessa manhã, e nós vamos ter uma oração pedindo que Deus abençoe esse momento. Eu vou pedir que o Robson ore, lembrando também daqueles irmãos que estão lá naquela guerra terrível, né? Vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos juntos aqui na tua casa, Senhor, celebrando esse memorial, Senhor, da ceia, e também juntos aqui, Senhor, para estudar a tua palavra e escutar aquilo que tu tens para dizer aos nossos corações essa manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, nos incentive, nos inspire, Senhor, a servir mais ao teu reino, à tua igreja, uns aos outros, Senhor, como cristãos. Possamos sempre, Senhor, estar dispostos a estar ajudando o teu reino, Senhor. Lembramos dos nossos irmãos na Ucrânia, a situação que está se passando lá, Senhor, essa invasão, a dificuldade que eles devem estar sentindo, Senhor. Renove a fé de cada um, Senhor. Dê a segurança, Senhor, a cada um de que tu, mesmo nessa situação, estás em controle de tudo, Senhor. Mesmo em situações difíceis, Senhor, possamos olhar para Ti, pegar as nossas vidas a Ti, Senhor, e confiar no Teu propósito, Senhor. Seja ele uma guerra, seja ele mesmo em tempos de alegria, em tempos de paz e prosperidade, mas também nas dificuldades, Senhor. Possamos olhar para Ti, para a Tua cruz, e assim ter paz e esperança, Senhor, e que eles possam experimentar isso, Senhor, nesse dia, nesse momento, agora, Deus. Falamos tudo isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja é um lugar maravilhoso de estar. Tanto é que é comum falar que estamos na casa de Deus. Afinal de contas, quando a gente chega aqui, tem pessoas ali fora na recepção que ajudam a gente a falar onde é que tem uma vaga, e você chega, tem o álcool na mão, a pessoa mede sua temperatura, você entra, vê o local todo prontinho, cadeira limpinha, se assenta, confortável, ou vai, bebe uma água mineral ali, legal. Seu filho vai para a escola, classinha, vai aprender da Bíblia. E você também, que às vezes vai chegar precisando de uma manutenção na alma, você recebe uma palestra, uma mensagem, um texto da Bíblia, você sente que Deus falou ao seu coração e você fica animado. Depois você encontra pessoas, você recebe um abraço, um aperto de mão, você sai animado, você sente muito legal, seu carro está ali fora, e é assim. Agora, quando uma pessoa às vezes chega na igreja, ela está não tem tanto conhecimento sobre como que funciona isso aqui, ela acha que tudo funciona no automático. Ela acha que sai tudo naturalmente, né? Mas eu quero falar para vocês, nessa manhã, que igreja é um local de serviço. E eu vou mostrar para vocês que isso é verdade. A igreja ela é um local de serviço. Várias atividades acontecem aqui na igreja que muitas de vocês às vezes nem sabem quais são
e como que é e o que precisa ser feito. Por trás de uma escola dominical, por trás de um culto, de tudo que acontece aqui, existe uma quantidade de atividades, de trabalhos, de serviços que a gente precisa tomar um certo conhecimento. Eu alistei aqui algumas, e vocês, como são inteligentes, vocês vão lembrar de outras, né? Por exemplo, nós temos aqui reuniões de planejamento. Segunda-feira a gente está aqui, reúne, senta de 8 às 10, às 11, planejando o que nós vamos fazer, o que precisa ser feito, o que não saiu legal, o que precisa fazer. Falar nisso, Zambelli, precisa capinar ali fora, tá? Algum irmão que se sentir voluntário, levanta a sua mão, amém? Amém. Tem reunião de planejamento de tudo que vai acontecer. Outra coisa, tem administração geral desse prédio, IPTU, conta de água, conta de luz, chegou ali, vazamento. 10 horas da noite, o homem do alarme liga para você e fala: o alarme lá disparou, vai lá para ver o que está acontecendo. Eu sei que está chovendo, muito forte, já está de noite, mas dá uma chegadinha lá. Tem coisas que precisa pagar, coisas que precisa receber, gente que vem aqui, água, comprar isso, compra aquilo. Matar morcego lá em cima do escritório do Zambelli, que eles estavam tudo lá morcegando em cima do escritório dele, e o cheiro agradável. Precisa ver, quem que vai fazer isso? Chama o Robson. Mídias sociais, precisa colocar aviso, precisa avisar o grupo disso, precisa colocar na internet, precisa colocar no Instagram, precisa colocar no Facebook. Tem mais alguma coisa aqui, alguma rede? Deve ter, né? Deixar o povo ciente, não só aqui na igreja, mas também para outras pessoas que precisam saber, que precisam conhecer. Tem pessoas que já entraram no Instagram, em alguma outra coisa aí da rede social da igreja, viu que tinha igreja, que precisava, que conhecia, quer saber, quer ver como que é a pregação. Então precisa alguém mexer com isso, tá? Outra coisa, comunicações gerais. Precisa comunicar isso, comunicar para aquele grupo, comunicar para a coinonia, comunicações internas. São atividades que, mídia social, isso não é nada. Dar um aviso, preparar um boletim, isso é fácil. Você entra lá no Illustrator, faz a diagramação, complicado. Zambelli pedia para fazer os boletins aí, complicado, difícil, falta isso, falta aviso, corrige, tem erro, muda, imprime, leva, atrás, distribui. Outra coisa, coinonias. Quem vai dirigir coinonia? O que vai ser dado na coinonia? Como que está? Como está o acompanhamento disso? Aviso, o mural, quem que vai dirigir? São atividades. Outras coisas, aconselhamento. A pessoa está lá mal, a pessoa está precisando de um aconselhamento, quem que vai fazer isso? Quanto tempo que leva isso? Quanto tempo que é gasto com isso na semana? Preparação da ceia. Vocês viram a mesa bonitinha, né? Quem que vai fazer isso? Quem que vai comprar aquilo? Quem que vai colocar aquilo? Que hora que vai chegar? Que hora que tem que fazer esses copinhos? Montar aquela coisinha. Eu fiz uma vez, falei: Zambelli, não faço mais, eu vou embora. Não dava certo, minha camisa manchou toda, 3 vezes. Não dá. E parece que é uma coisa tão assim, um copinho, um pãozinho, coisa assim. Não é complicado. Preparação da ceia. Quem que vai dirigir o estudo? Você pode tocar? Posso. Vai, toca, prepara isso, arruma aqui, falta fio. Vamos. Então, por cada atividade tem um monte de coisa. Agora tem uma coisa que não dá muito trabalho, que é preparar sermão. Não é fácil, né, Zambé? Esse é o mais fácil, porque você chega assim, você ora, pede para Deus, Deus traz uma revelação, uma palavra para você naquele momento. Você não precisa estudar, não precisa fazer nada. Amém? Que bênção, né? Já está tudo pronto na internet. Está tudo pronto. Mas não, um sermão
para você preparar bem, estudar o texto, conhecer o texto, analisar aquela coisa toda. Sabe quantas horas que eu independente de onde que eu vou pregar, se é para um grupo pequeno, para um grupo grande, sabe quantas horas eu gasto, que já tenho assim, uma experiência? Chulo. Quantas horas? 20 horas. 20 horas. E eu gosto de fazer a coisa, preparar tudo arrumadinho, deixar tudo. Isso leva tempo. Então tem sermão. Preparar sermão não é tão complicado. O mais difícil é preparar o PowerPoint. Parece que não, mas você tem que preparar, arrumar a seta aqui, está tudo fora, não deu. Leva tempo também. Preparação de aulas e estudo. Uma aula é isso aqui, isso leva tempo. Você tem que preparar, você tem que estudar, você tem que ver como que você pode melhorar. Agora, algo que não leva tempo, que qualquer um pode fazer, é aula para criança, não é? Criança precisa preparar a aula? Precisa. Eu acho mais difícil dar aula para criança do que para adulto. Adulto, você chega aqui, está todo mundo quietinho. Aí. Criança é diferente. Uma corre, uma sobe, outra desce. Você tem que prender a atenção dela, você tem que cantar, você tem que contar história, você tem que orar, você tem que... Leva tempo, trabalho. Outra coisa, aula para criança, eu já falei. Visitação. Você vai numa casa, você vai visitar, você não vai ficar lá 15 minutos. Não vai. Se a pessoa tem alguma coisa para contar, para falar, isso leva tempo. Arrumação do ambiente. Isso aqui, como que vai fazer? Não vai ser cadeira. Alguém tem que chegar mais cedo. Cadê o Cash? O pessoal que vem para arrumar isso aqui à tarde, que hora que eles chegam? O culto começa às 6h30. Eles chegam 6h. Cash, que hora que você chega? Não estou falando agora, 15 para as 10, mas no domingo à tarde, que hora que você tem? O pessoal geralmente vem para cá para arrumar? 4h30. Para quê? 4h30. O que vocês ficam fazendo aí? Arrumar cadeira é o de menos. Arruma som, liga som. Você já viu a quantidade de cabo, de fio, de teste, que some isso, que some aquilo? E hoje de manhã mesmo foi uma correria daqui. Cadê o cabo? Cadê o fio? Onde que liga? Cadê a chave? Isso tudo leva tempo. O que mais? Serviço de recepção. Tem que ficar ali. Quem que vai ficar? Quem que vai olhar? Quem que vai olhar? Faltou a placa. Álcool. Não é fácil. Quem é visita? Quem que chegou? O que precisa ser entregue? Arrumação do som ali dentro. Vocês já viram aquelas mesas de som lá? Quantidade de fio. Ensaios. Ensaio de louvor. Sabe o louvor que tem aqui domingo? Ai, que bom. Sabe quanto tempo que às vezes o pessoal leva para ensaiar? Ontem a gente teve uma reunião para falar sobre isso. Gente, ensaio. Muito ensaio. Tivemos reunião de planejamento ontem. Ensaio. Como que vai ser? Hoje vai cantar. Que hora que vamos chegar aqui? Então, tudo isso é serviço. Compra de suprimentos. Hoje de manhã já cheguei aqui, já liguei para o rapaz da água, para ele trazer a água. Aí ele fala que um galão está vencido, a gente vai ter que acertar. Precisa comprar isso, comprar aquilo, isso. Compra de suprimentos. Resolver problemas do prédio. O Robson já lembrou aqui de morcego, mas tem muitas outras coisas que acontecem aqui. A gente já vê, assim, capinar ali fora, o chão já está soltando, vamos ter que arrumar isso aqui para colocar a televisão aqui no período da manhã, arrumar, tem um monte de coisa que precisa ser feito. Sistema de alarme, precisa estar checando, precisa estar conferindo, precisa estar olhando. Eventos anuais, encontro de mulheres, encontro de homens, futebol, viagem, planejamento, Natal, culto de Páscoa, tudo isso, serviço de limpeza. Tem uma senhora que vem aqui que ela limpa todo sábado para estar tudo arrumadinho. Então tudo isso é serviço. E além disso tudo, a gente tem que prestar relatório para Campinas. O que foi feito, o que precisa fazer, como que está sendo. Esse é um trabalho mais aí para o Zambelli. E tem outro aqui que vocês poderiam falar. Tem mais alguma coisa que poderia ser citada aqui, que toma tempo? Procurar o dono dos terrenos vizinhos.
tentar procurar, porque não vai achar. Nós passamos aí quase uns 3 meses tentando descobrir por que o IPTU aqui é o número 220 e não 204. Depois de muito tempo, muita insistência, conseguimos fazer com que o IPTU aqui fosse o número 204, porque nós vamos precisar disso. O que mais? O que mais? Molhar as plantas, detetizar. Molhar a planta. Hoje ninguém molhou, né? Detetizar. Fazer vídeo. Editar vídeo, gente, toma um tempo. O sermão que é feito aqui tem que editar, tem que colocar, arruma aqui, corta aqui, leva tempo. Mais alguma coisa? Pessoal aqui desse lado, Robson, lembra mais alguma coisa aí? Tá bom, vocês não querem falar, mas tudo bem. Ou seja, o serviço numa igreja local, numa igreja dessa que é pequena, realmente, está começando, e a divulgação do Evangelho, a pregação do Evangelho, discipulado aqui com vocês, exige a participação de todos, porque é muita coisa. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns textos da Bíblia, depois nós vamos ver algumas coisas mais práticas. Primeiro, a Bíblia fala que se a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente precisa renunciar a algumas coisas. A gente vê aqui que grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus via aquela multidão, todo mundo atrás dele, como ele conhecia o pessoal, ele virou para o pessoal levou um susto, ele falou: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmãos, irmão, tia, sogra, todo mundo, não pode ser meu discípulo. Ele não está falando que você tem que tratar mal nenhum desses, não é isso. É assim, onde você está amarrando sua vida totalmente? Você está colocando um peso muito grande e não está sabendo administrar aí as emoções, os sentimentos, os cuidados. E qualquer que não toma a sua cruz, tomar cruz é carregar uma condenação de morte. Todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo, ele está sendo aqui, Jesus pegou pesado com o pessoal. Aquela turminha que só queria ver milagre, queria comer pão, peixe, e ele voltou e pegou pesado com o pessoal. Falou: gente, vocês querem me seguir? Tem que ter renúncia. A vida evangélica de igreja tem que ter renúncia. Vocês têm que tratar bem da mulher, dos filhos, do pai, da mãe, da sogra, todo mundo. Mas de alguma forma vocês têm que renunciar a algumas coisas que vocês gostam para tá aqui servindo. Hoje, 18 horas, eu tenho uma coisa muito importante, uma coisa que eu gosto muito, e é especial. Hoje tem Atlético e Cruzeiro. Já pensou? Clássico. Segundo plano. Tem coisa que tem que renunciar. Aqui, outra coisa que fala: cada membro da igreja deve ser capacitado para o seu serviço. Porque tem gente que pode falar assim: eu não tenho capacidade, eu não sei, eu sou meio tímido. Mas como que a palavra de Deus apresenta isso para a gente? Tem um texto que é muito interessante lá em Efésios 4, 11 a 13. Quem poderia, dá para ler aí? Quem gostaria de ler aqui? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para a perfeita varonilidade, à medida de estatura e plenitude de Cristo. Na plenitude de Cristo. Olha só, Deus concedeu
algumas pessoas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a edificação, para o desempenho do seu serviço. Então, como que isso funciona? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos sejam pessoas maduras, uma maturidade cristã que leva a pessoa a ser produtiva. Como que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com esse texto? Então ele coloca aqui, falando que Deus colocou algumas pessoas visando o aperfeiçoamento dessas pessoas. Agora, o que significa esse aperfeiçoamento? É uma palavra grega que é muito interessante, que katartismos, que ela foi traduzida como aperfeiçoamento, mas em outras passagens das Escrituras, ela é usada para consertar. O Jesus andando, viu alguns homens que estavam consertando as redes. É usada essa palavra, aperfeiçoar, consertar. Ela é usada também para falar assim de ser instruído, unido, equipado. Ela é usada também por um atleta que vai fazer uma determinada atividade, ele precisa dos equipamentos, ser equipado. Hoje em dia seria um ciclista, né? Vai andar de bicicleta, ele precisa de bicicleta, ele precisa de capacete, bicicleta, capacete, luzinha e tudo. É tudo que o Robson não tem e ele pega o meu, né? Tudo. Ele tem que ir equipado. Usa essa palavra. Restaurado, um vaso que quebrou e que precisa ser colado, consertado. É usada essa palavra. A ideia de pôr em ordem. Então, Deus escolheu algumas pessoas para capacitar vocês, aperfeiçoar, restaurar, amadurecer, treinar vocês, para quê? Aqui apresenta, para o desempenho do serviço de quem? Do grupo. Vocês precisam ser treinados para vocês desempenhar a palavra ergométrica, né? A palavra lá, serviço, desempenho usa essa palavra. E serviço é a palavra diaconia, que significa servir. Vocês precisam servir, mas primeiro vocês precisam ser capacitados, vocês precisam ser treinados, e Deus vai usar pessoas aqui para que isso aconteça. E já tem acontecido aqui no nosso meio. A gente vê pessoas dispostas, pessoas fazendo as coisas. Eu fico vendo assim, um romano aqui, o outro que chega aqui, o outro que vai ali, o outro que... Gente, isso é muito legal. Isso assim é gratidão a Deus para ver que o corpo está funcionando. E outra coisa que, para que isso aconteça, o próprio Deus, ele concede algumas capacitações, alguns dons que vêm do Espírito, e tem pessoas que já têm habilidades para determinadas coisas, que isso também, apesar de ser natural, é uma coisa que vem de Deus, porque afinal de contas, tudo vem de Deus. A sua inteligência, a sua capacidade de gerir, a sua capacidade de administrar, a sua visão, as suas percepções, e tudo isso vem de Deus. E o texto fala assim, olha, ora, os dons são diversos. A palavra dom é a palavra carisma, por isso fala carismático, a pessoa que tem o dom, né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Parágrafo. O contexto disso aqui é que estava tendo brigas na igreja dos corintianos. Eles ficavam assim, o dom mais importante é aquele que fala em língua. O meu não é importante. E uns que tinham aquele dom de falar em língua, de profecia, eles estavam achando superiores aos outros, estava tendo confusão. E Paulo vai usar o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios só para falar sobre dons, para resolver um problema.
1 Coríntios capítulo 13, ele é usado, o amor é paciente, o amor é benigno, é para falar que o dom do amor é mais importante que o dom da confusão que eles estavam havendo. Aquele texto pode até ser usado em casamento, o amor é isso, mas o contexto ali é outro. Então, Deus, com o Espírito Santo, ele concede esses dons. E também fala que há diversidades dos serviços na diaconia. Cada um vai fazer uma coisa diferente. Mas ele fala assim, mas o Senhor é o mesmo. Para com essa confusão. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tudo em todos. A gente tem que parar com esse negócio de ficar achando assim, o outro tem um dom, e ele tem essa capacidade, eu não tenho, eu não sou importante. Para com isso. Deus é quem opera tudo em todos. Aí fala também da manifestação do Espírito, que o Espírito manifestava naquelas pessoas que já tinham capacidade, em situações distintas, diferentes, com manifestações diferentes de atuação. E fala aqui visando um fim proveitoso. Eu não quero ficar falando muito sobre essa questão de dons, que isso aí é outro assunto. Eu só quero dar uma introdução aqui para falar, para a gente chegar numa coisa mais prática. E que fala assim também que cada membro do corpo tem uma função. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou se uma pessoa ela tivesse só mão aqui, mão, no lugar de perna fosse mão aqui? Ia ficar um negócio... Então Deus, ele sabe como é que ele faz o corpo. O certo é que há muitos membros, agora ele vai fazer uma analogia do corpo, muitos membros, mas é um só corpo. Não podem os olhos dizer, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ou seja, você achar que aquilo que você faz não é importante. Eu já vi muita igreja que as pessoas, elas ficam assim um pouco tristes com aquilo que elas fazem, acham que não é importante. Vocês já viram isso? Tem, né? Ou vocês acham que não tem? A pessoa achar que aquilo que ela está fazendo, ou então ela ficar assim chateada com Deus porque ela acha que ela não tem determinadas habilidades, capacidades. Então, por causa disso, a gente tem que pensar o seguinte, que o nosso trabalho, ele nem sempre vai ficar em evidência. Estou trabalhando ali na recepção, eu queria estar, um dia ainda eu vou dar estudo. Eu gostaria de fazer isso, mas olha, Zambelli pediu para eu cuidar lá do mural. Não, isso é... eu tenho que fazer isso. É interessante que quando a gente olha para a equipe de Paulo, a gente vê pessoas ali que... várias atividades diferentes. Porque a pessoa pode pensar, nossa, Paulo fez um trabalho muito grande, hein? O trabalho de Paulo foi... Gente, o Paulo foi o cara mais ajudado, tinha uma equipe muito boa. Tinha um que fazia o serviço de correio, Tíquico, levou a carta lá Paulo estava preso em Roma, levou lá para Colossos, serviço de correio. O outro era escriba. Paulo, quando ele escreveu Romano, ele tinha um camarada que sabia escrever o grego bem legal, assim. Paulo ia editando, ele devia ter alguma coisa no olho, que tudo ele editava, né? Aí quando estava terminando a carta, Paulo falou assim, deixa que a saudação é de próprio punho. Olha, veja com quão grandes letras eu escrevo para você. Porque ele tinha um secretário, uma pessoa para escrever. Ele tinha... Você já pararam para pensar na equipe de Paulo, o que eles comiam?
não caía maná do céu, não tinha maná. Alguém tinha que preparar. Quem tinha que preparar o café, o almoço, a janta, um lanchinho, alguma coisa para ele? De onde vinha isso? Tinha gente, tinha mulheres, tinha equipe, ele tinha companheiro de ministério, aqueles camaradas que davam a vida para ele, né, para correndo perigo. Tinha diáconos, pessoas que serviam, pessoas para levar a oferta de um lugar para o outro, um tesoureiro, você pega a oferta aqui, leva para lá. Paulo, ele fazia muita coisa, mas ele delegava também as coisas. Tinha um camarada que andava com ele, ele tinha uma profissão que dava muito dinheiro. Você sabe o nome dele? Lucas, ele era o quê? Médico. Além de médico, o que ele era? Ele era escritor, muito bom, e historiador também. Mas não só isso, ele renunciou tudo isso para poder fazer. Quando você lê Atos e Lucas e Atos, que era um documento, né? Vocês têm que lembrar que alguém renunciou para que vocês tivessem esse documento. Mantenedores. Quem que sustentava a equipe de Paulo? O pessoal falava, olha, Paulo muitas vezes agradecia, olha, muito obrigado que vocês mandaram uma oferta. Para mim foi assim, que alívio. E os companheiros de viagem. Lucas, ele viajava com Paulo, ele fez uma viagem lá da Síria, daquela região lá, e foi lá para a Itália. E essa viagem, o navio teve muitos problemas, ficou atracado, eles foram até a ilha de Malta, e foi nessa ilha que Paulo realizou muitos milagres. Aí ele saiu de lá e foi picado com uma cobra. O pessoal falou, mas você é azarado mesmo, hein? Os deuses estão contra você. Não, mas ele estava ali. Então, um trabalho numa igreja é um trabalho de equipe também. Vocês não podem pensar assim, Zambelli, ele está sendo pago para isso. O João se vira, deixa lá, vamos ver o que ele vai acontecer. Vocês acham isso certo? Isso não é. Eu não estou falando que está acontecendo aqui, eu estou falando que esse pensamento está errado. Gente, uma coisa que, com relação a serviço, qualquer serviço que você faz na igreja, você precisa saber para quem que você está fazendo. Porque se você faz uma coisa, você não recebe reconhecimento, você não vai ficar todo mimizento, porque ninguém te deu tapinha nas costas, que você não recebeu uma atenção. Então você precisa saber a quem você está servindo. O apóstolo Paulo, falando para escravo, ele fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Como para o Senhor e não para homens. Tudo que vocês fizerem aqui na igreja, você não tem que fazer para Karen, nem para o Zambelli, nem para mim. Você tem que falar assim, eu estou fazendo isso aqui para Deus. E quando fizer da melhor maneira possível. Fazer da melhor maneira possível. Sabendo que Deus vai recompensar todo o trabalho que você fizer para Ele. Não vai ser em vão. Então pensa nisso, gente. Não pode ser aquele serviço que só quando o chefe está em volta. Eu vou fazer isso porque o Zambelli não está aqui, ele está viajando, então agora eu vou relaxar, eu não vou fazer as coisas. Então esse serviço é de pessoas que ainda não chegaram à maturidade. Isso aqui, essa igreja não é do Zambelli, essa igreja aqui é de Cristo, a Cristo que nós estamos servindo. Agora algumas considerações. Primeiro, não devemos esperar reconhecimento. Eu fiz, eu quero.
você fez alguma coisa aqui na igreja, aí você fala, eu já vou ficar ali em pé da porta, porque vamos ver quem é que vai falar que ficou legal. Aí você fica lá, todo mundo fala, oi, tchau, hein? Ó, tchau, tchau. Aí você vai, gastei muito tempo, ninguém falou nada, ninguém me elogiou. Olha, muito chateado com esse pessoal. Uma coisa que a gente recebe muitas vezes são críticas. Aliás, se você que está aqui quiser ser criticado, é só fazer alguma coisa. Começa a fazer alguma coisa que vocês vão ver, vocês vão ser criticados. Tem gente que vai falar isso. Parece que o pessoal só taca pedra. Isso aí a gente precisa estar ciente. O pessoal geralmente taca pedra em árvore que produz frutos. É assim que funciona muitas vezes. Essa frase é muito interessante, que fala assim, não se importe com a crítica. Se ela não é verdadeira, deixa de lado. E se ela é injusta, não se irrite. Se ela é ignorante, sorria. Se ela é justa, aprenda dela. Então nós aprendemos mais com críticas, com correções, do que com bajulação. Eu lembro que no meu primeiro sermão, eu fui pregar numa igreja lá em Atibaia. No dia que eu fui pregar, eu estava tremendo. Eu tremia, eu suava, ficava nervoso. Eu falei, gente, eu vou morrer aqui. E naquele dia, na hora que eu fui começar o sermão, entrou minha professora de português. E ela era uma alemã brava. Imagina, alemã brava. E ela, na hora que eu falava algumas coisas, ela, pela cara dela, assim, já falei, nossa. Aí eu pedi completamente, né? Em nome de Jesus, amém. Vamos parar por aqui, foi uma mesa. E depois ela falou, olha, você precisa melhorar no seu português, hein? Eu falei, o que eu falei de errado? Acho que tudo, né? Mineiro, sai de Minas, vai para São Paulo para começar a falar. Eu sei que aí eu falei, não, eu preciso começar a estudar, eu preciso começar a mudar, eu preciso aprender. Então, uma crítica é uma coisa boa. Meu professor, o Carlos Osvaldo, eu fazia os trabalhos, eu falei, nossa, ficou muito legal. E ele, caneta vermelha dele, ele escrevia mesmo, você tem que mudar isso aqui está errado, não é assim. E quando eu pegava aquele documento dele, que bom, que eu sabia que o que ele estava colocando estava certo. Quando eu escrevo meus livros, eu geralmente mando uma pessoa para fazer a revisão do português. Né? O português eu me garanto, mas eu preciso mandar para uma pessoa fazer a revisão. E quando vem a revisão, eu falo, gente, eu sou muito burro, eu preciso melhorar, mas eu procuro aprender com aqueles erros para não errar mais. E qualquer erro que aparece aqui, pode saber que foi a Cláudia ou o computador que errou, que fez aqui, ela que digitou errado. Outra coisa, gente, no nosso trabalho aqui de igreja, a gente vai encontrar obstáculo. E o Zambelli? Aqui a gente tem obstáculo. Não precisa nem falar, você sabe, né? Tem obstáculo, dificuldade. Você quer fazer alguma coisa? Alguém aqui já desistiu de ter vontade de chutar o balde já do ministério, de igreja? Quem já levanta a mão? É só eu mesmo, né? Pois é. A gente recebe crítica, a pessoa fala uma coisa, o outro, aquela coisa azeda, obstáculo. A gente vê o obstáculo, a gente não quer pular, a gente não quer enfrentar. Então isso acontece, esses obstáculos, eles aparecem. Mas a gente não pode desistir sabendo com quem a gente está servindo. Eu sei que a Bíblia tem outros textos que falam sobre essa questão do serviço, mas eu não quero ficar falando, o nosso tempo já está acabando. E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. É uma pergunta muito simples, e fala assim: é possível ter um emprego e ainda ser uma pessoa dedicada no serviço de Deus e numa igreja local?
Você tem um serviço fora, você trabalha o dia inteiro, muita atividade. Eu sei que aqui muita gente trabalha fora e tem muita atividade. Ponto. É possível ter tudo isso e ainda você ser uma pessoa dedicada aqui na obra de Deus? Isso é possível? Ou você precisa primeiro estar com ministério integral? O que vocês acham disso? Começando com o Robson. Fala, Robson. Eu acho que sim, né? Porque eu acho que sempre vai haver algo que mesmo com tempo limitado a gente pode fazer, né? Eu tenho bastante sobre oração, né? Então, assim, orar para alguém no telefone em 5 minutos é um serviço. Orar para membro da igreja, ter uma conversa de 5 minutos talvez durante a semana é um serviço que é prestado à igreja, né? Ao reino de Deus. Isso pode ser feito sem sair de casa do trabalho, né? Então, acho que sempre há algo que a gente pode servir a igreja, a nossa comunidade, mesmo com tempo limitado. O que mais? Mais alguém? É possível? Ou não é possível? Ou é possível em parte? O que vocês acham? Fala, Carmen, você está olhando aqui. Sim, é possível. Como que é possível? Se você trabalha fora? Para mim é só uma questão de prioridade, né? Priorizar o reino de Deus. Eu digo para o meu marido. Aham. Para mim ele é um exemplo de pessoas que trabalham o dia todo, às vezes até a noite, até tarde, mas ainda assim ele já está envolvido, porque ele vê a importância, né, de buscar primeiro o reino de Deus e também, eu acho que principalmente os pais, como exemplo, mostrar para os filhos que a prioridade na vida deles é Deus. Depois vem o trabalho secular. Porque aquilo que a gente faz ensina bem mais do que aquilo que a gente vai falar para os filhos. Porque não adianta eu falar para eles, você tem que priorizar o trabalho de Deus enquanto eu não demonstro isso. Então, para mim, é questão de prioridade. Prioridade, o que mais? Fazer com zelo aquilo que você se comprometeu. Isso é importante. Fazer com zelo, com pontualidade, com... Eu marquei, eu vou fazer. Desde muito bom que se comprometeu a fazer com zelo. Não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro aqui na igreja, mas se você comprometeu a fazer alguma coisa, você fazer com zelo. Ok? Porque a gente tem um serviço lá fora, o nosso dia, a nossa demanda. Mas a pergunta é, mesmo tendo essa demanda, é possível a gente ser dedicado na igreja? Na verdade, você tem que se dedicar não só à igreja, mas também no serviço do seu emprego. Você tem que se dedicar desde todo. Certo, você tem que dedicar em tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, tudo, né? Agora, eu creio que é possível você trabalhar fora, trabalhando aí 10, 12 horas fora, e você ser... Você trabalhar, você tem uma prioridade. O meu pai morreu cedo, mas eu via nele um homem que trabalhava muito. Ele tinha 12 filhos, trabalhava em 2, 3 empregos e fazia um monte de coisa. E ele era um homem muito ativo na igreja. Escola dominical, à tarde eu tinha que ir com ele fazer visita, à noite igreja. Ele escrevia livros, E quando ele morreu, minha mãe conversou com cada filho, e quando chegou a minha vez, a minha mãe falou assim, olha, você precisa honrar o nome do seu pai, que eu tenho o mesmo nome do meu pai. Aí eu falei assim, estou frito, porque eu era muito doido, né? Eu vivia fora da igreja, não queria nem saber de nada. Você vai ter que honrar o nome do seu pai. Quando eu fui entender isso que ela falou, né? E eu coloquei isso na minha vida. Eu falei assim, olha, eu vou trabalhar fora, eu vou fazer tudo. Eu sempre trabalhei fora. Eu aposentei recentemente, sempre trabalhei fora. Mas sempre trabalhei como pastor de igreja, como professor, trabalhando numa igreja como se fosse de tempo integral, porque
não é porque é uma coisa que eu gosto, mas porque é uma coisa que é possível. É possível. Só quando eu vim para Belo Horizonte que eu comecei a trabalhar assim de tempo integral, né? Mas a minha vida inteira, desde a minha conversão, foi a dedicação. Agora, o que as pessoas falam? Eu não tenho tempo. E é interessante que o tempo é uma coisa dividido em passado, presente e futuro. O passado não existe mais. O futuro também não chegou. E o que nós temos é só o hoje. E outra coisa que a gente tem que ver é que o tempo, ele é bem democrático. Todo mundo recebe de Deus 24 horas. Então, quando uma pessoa fala assim, eu não tenho tempo, muitas vezes é porque o uso do tempo dela está sendo feito da maneira que ela está desequilibrando. Não está havendo, às vezes, tanta renúncia. Por outro lado, eu sei que muita gente não tem tempo, porque o tempo que ela tem, ela vai usar com coisas fúteis. Teve um homem que escreveu o seguinte: de todas as dádivas que Deus nos concede, o tempo é com certeza a que mais desperdiçamos. Um conceito errado que a gente vê por aí é a pessoa falar assim, o meu tempo. Meu tempo? O tempo é uma dádiva de Deus, como o dinheiro, como os bens. E como que nós estamos usando esse tempo? Você já parou para pensar como que você usa o seu tempo? Você usa o seu tempo com o quê? Robson, começa. Você usa o seu tempo com lazer, com Yasmin, com... O que mais? Andar de bicicleta. Você usa o seu tempo para quê? Para dormir. Exercitar. Vocês usam o seu tempo para quê? Fazer comida. O que mais? Vai, fala aí, um de cada vez. Isso. Dirigir. Ir no açaí. Ficar na fila do Suprave. Como que nós usamos o nosso tempo? Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Se é que tem gente que dorme mais, né? Tem gente que é metade da vida, a gente dorme o dia inteiro. Quem mora numa grande cidade passa de 1 a 3 anos da vida. São Paulo, 4, 5 anos da vida, só parado no trânsito. Fila. Antigamente que tinha que pagar coisa em banco, né? A gente passava 5 anos em fila. O pessoal que fica aí nas lotéricas deve passar mais, deve quase 10 anos em fila de lotérica, fila de ônibus antigamente, de metrô. Essa pesquisa fala que tem pessoas que passam 1 ano procurando as coisas perdidas. Sabe assim? Cadê o documento? Cadê o passaporte? Cadê isso? Procura aqui. E justamente tudo aquilo que você precisa é aquilo que some, não é assim? Desorganização. Reuniões improdutivas, aquelas reuniões que vai, se perde tanto tempo. Conversa fiada, sabe, conversa que não leva a nada. Você conversa aqui, perde um tempo, ociosidade. A gente ficar à toa é bom, mas você não pode ficar só à toa. Descansar é bom, isso faz parte. Refazendo serviço mal feito, você faz uma coisa, depois tem que fazer de novo, esse tempo perdido. TV, internet, redes sociais, isso aí ninguém mexe com isso mais, né? Isso aí já é... A gente não perde mais tempo com isso. A gente passa a maioria do nosso tempo lendo a Bíblia, estudando, né? Porque TV, ninguém usa mais TV, agora é tudo celular, né? A verdade é que o celular está tomando muito tempo das pessoas. O celular é uma coisa muito boa, muito legal, mas desde a chegada do celular aqui no Brasil, 90 e pouco,
o celular passou é porque tem tudo na mão, tem lupa, tem lente, tem lanterna, tem banco, tem lazer, você paga, você compra, você recebe, é tudo aqui na palma da mão. E perdemos tempo também com coisas que não podem mudar. É a famosa ansiedade, né? Você fica preocupado com uma coisa que nem existe. Por isso que a ansiedade é o comportamento mais idiota que existe, porque você fica preocupado com uma coisa que não aconteceu, que não existe, você nem sabe se você vai estar vivo. Então, gente, o que eu quero falar para vocês, antes de terminar, é o seguinte, que existe tempo para tudo. Não é assim que a Bíblia ensina? Qual é o texto bíblico que fala sobre essa questão do tempo, que tem tempo para tudo? Quem acertar o livro vai ganhar um... Eclesiastes capítulo 9 ou 10? Não, 3. Tá? Peguei vocês. Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, você vai ter que colher, tempo de rir. Aí eu continuo o texto aqui. Tem tempo de ficar à toa? Tem, isso é bom. Uma dádiva de Deus é para você poder ficar à toa, você descansar, né? Tempo de assistir TV? Tem. Tempo de ir ao shopping? Aqui não dá, né? Tempo de jogar futebol, de fazer qualquer outra coisa. Tem tempo para tudo, tudo tem seu tempo determinado. Agora no Salmo 90, tem um outro versículo que fala sobre o tempo. Alguém lembra? Que começa com ensina-nos. Ensina-nos. Isso. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A palavra contar aqui significa usar bem. Ou seja, para que o nosso coração alcance sabedoria. O nosso tempo, a gente precisa aprender a administrar esse tempo para usar ele bem. Trazendo para esse estudo de hoje, é possível a gente servir a Deus com alegria e não por obrigação, e fazer a coisa bem feita. Tem tanta coisa que precisa fazer aqui nessa igreja. Arruma professor, arruma gente para fazer isso. É assim que a coisa funciona, como um corpo. Um outro texto que fala assim, Paulo falando, né, lá em Efésios 5,16: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos ou tolo, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quem era o imperador aqui? Era Nero, que estava esparramando perseguição. Estava muito difícil, estava mais difícil que lá na China, que agora proibiram tudo lá, né? Difícil, tem lugar que você ser cristão é difícil. Os cristãos lá da Ucrânia, aproveite o tempo, remindo o tempo. Essa palavra remir é uma palavra usada em mercado, que você usa para pechinchar, para você valorizar aquilo que você tem. Você vai comprar uma coisa e fala, dá um desconto aqui, é porque você está valorizando o seu dinheiro. Então, remindo o tempo, porque os dias são maus. Naquela época era e hoje também é. E o nosso dia está corrido. Eu imagino o Sérgio, que cuida de um monte de coisa, como que ele vai fazer isso? Ele tem que saber administrar o tempo dele. Às vezes o Sérgio vai dar uma aula, ele prepara uma aula tão bem preparada, com folhas, só de como que vai ser a aula, já é, depois a aula, tudo preparadinho. Toma tempo, de quem já não tem tempo, mas dá um jeito de fazer a coisa acontecer. Ou seja, aproveitando o máximo cada oportunidade. O tempo nosso não pode ser igual o pessoal que só fica aí debaixo de árvore,
numa mesinha a tarde inteira. Não! A gente precisa reprogramar a nossa vida, o nosso tempo. Isso faz parte de uma maturidade. E a pergunta é, como que você tem usado o seu tempo? Agora, você aí, pensa nisso aí. Como que você tem usado o seu tempo? Será que você tem dedicado a Deus? Tem uma frase que eu não sei quem falou, mas que não sai da minha cabeça, que fala assim, que Deus multiplica o tempo a Ele dedicado. Quando você dedica tempo a Deus, Deus endireita suas veredas. A palavra endireitar as veredas é aquele camarada que ia arrumando a estrada para passar uma carruagem, que era estrada cheia de pedra, de buraco, ele ia arrumando aquilo ali. Deus faz isso quando você dedica tempo a Ele. Quando uma pessoa fala assim, eu não tenho tempo, será que ela tem tempo para dedicar a Deus em oração, leitura da Bíblia? Eu ficava pensando assim, gente, onde meu pai arruma tanto tempo? Depois, quando ele morreu, eu fui ver as agendas dele lá, que ele escrevia todo dia, né, tinha diário. Ele falava assim, eu geralmente acordo 5 horas da manhã e vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia e orar. Lutero, ele falava assim, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, que eu vou ter que orar 4 horas antes de começar o dia. Ele orava 2, mas quando tinha muita coisa para fazer, ele orava 4. É o contrário, porque ele sabia que Deus, ele fazia as coisas acontecer. Então, como que você tem usado seu tempo? Segundo, como que você tem colocado na sua agenda um tempo para Deus? Tempo de você ler a Bíblia, tempo de você orar. Gente, eu vou falar sobre isso, eu acho que mais para frente, alguns domingos aí. É muito bom ler a Bíblia. É muito bom quando você lê a Bíblia, você tem uma sequência, assim, é muito edificante, é muito interessante. Eu fico às vezes doido para chegar à noite para poder, porque é muito importante e necessário. E outra, o que precisa ser mudado na sua vida, na sua agenda? É Deus que vai falar com você. E só para terminar, eu quero ler uma poesia para vocês que fala sobre o tempo. Eu acho que a poesia mais legal que eu já vi até hoje, e ela é de Laurindo Rabelo. Ele fala assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e me é forçoso do tempo, já dá conta. Mas como dá sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo, e não fiz conta. Quero hoje fazer conta, e falta tempo. Ó vós que tendes tempo, sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. Que Deus possa usar essa palavra para que haja mudança com relação ao uso do tempo, tanto no trabalho como também na igreja. Que Deus abençoe a todos vocês, e hoje à noite nós teremos o culto, 18h30, venham todos, e muito obrigado por esse tempo, amém?